Olá! Então, a mídia já começou a ficar desesperada com a onda conservadora e direita que vem mostrando força na Europa, né? Olha só a manchete como é. Normalização da extrema-direita na Suécia simboliza a fase pós-populista de partidos anti-imigração. A vitória do Partido Democratas da Suécia nas eleições legislativas, ao se tornar a segunda legenda com maior peso no parlamento, simboliza a fase pós-populismo dos movimentos políticos europeus, que têm o combate à imigração como principal bandeira. O jornal francês Le Figaro observa que, ao lado de Estocolmo, Roma também avança nesse sentido, com a líder dos irmãos da Itália, com o qual eu já falei, Giorgia Meloni, a um passo de assumir a chefia do governo do país. O engraçado é aquilo, né? Aquilo que eu falei, pô, mulheres deveriam ficar felizes, né? Mais inclusão, mais diversidade, né? Bom, parece que a diversidade nesse caso não é muito boa para eles, né? Enfim. Eles são mais sérios, não ficam contando piadas sem parar, como o Berlusconi, ou comendo pizza ao vivo, como o Matteo Salvini. Ele está falando do... esse é um cientista político, né? Líderes como o sueco Jimmy Åkesson ou a italiana Meloni não falam mais em sair da União Europeia, nem elogiam o Brexit. Isso é um problema, porque realmente a União Europeia não é uma coisa muito boa, né? Mas é aquela situação, né, atual da Rússia, né? Então eles ficam assim meio... É aquilo, é uma questão complicada, né? Porque assim, a União Europeia, a gente sabe que é ruim, mas a Rússia atualmente assim, não tem como negar que realmente a opinião pública não está totalmente favorável em nenhum dos dois lados. Então você não pode se posicionar de um lado e você sair da União Europeia pode se entender como uma coisa favorável à Rússia, né? Então realmente tem esse problema. As pessoas estão cada vez mais querendo se juntar à União Europeia, né? Que enfim. Isso aqui que ele falou é que ele está falando que o Fratelli dell'Italia, os irmãos da Itália, é um partido mais sério, não é essas palhaçada toda, né? Ele fala também desse democratas suecos, né? Enfim, a questão toda aqui envolvendo essa nova onda conservadora também aconteceu há poucos meses atrás com a Hungria, né? A gente sabe que a Hungria também é bem de direita lá, apesar de eu ter minhas críticas em relação ao Viktor Orbán, ele realmente é um cara que mantém a Hungria segura, né? É o sonho de todo cara todo sujeito que quer morar num lugar seguro é realmente morar na Hungria. E a Itália está passando por um momento delicado, assim como a Suécia, né? A Itália eles recebe ainda muito mais imigrantes ilegais do que a Suécia, porque a Itália fica ali no sul da Europa. E o sul da Europa é só atravessar o oceano que você já chega na Itália. Então muitos imigrantes ilegais eles vêm ali de barcos, né, pilotados por pessoas ali no mínimo suspeitas, né? E eles acabam entrando muito mais facilmente. Na Espanha também isso acontece muito, né? Então, assim, o sul da Europa é uma região muito mais fácil de você adentrar, né? Do imigrante ilegal adentrar. É uma situação muito parecida com os Estados Unidos, né? Você vê todo aquele sul ali tem muito mais imigrantes ilegais entrando, né? Você pega a Grécia, a Itália e todos os países. A Grécia, inclusive, a esquerda estava tão revoltada com a Grécia porque a Grécia realmente, eles ativamente mandam imigrantes ilegais de volta, né? Para a África ou para outros locais, né? Porque realmente a Grécia não é um país rico, né? Então eles não têm condições nenhuma. Então a indicação que o governo faz é realmente ativa a guarda costeira e manda todo mundo de volta, manda todo mundo de volta. Só que assim,
agora a mídia vai ter que ter muita cautela quando eles falam desse tipo de coisa. Por quê? Porque agora a Europa tem que lidar com muitos mais imigrantes vindo da Ucrânia. E a Grécia já falou, a Grécia e outros países já falaram, vamos receber todos os imigrantes ucranianos. E eu acho isso perfeito. Eu acho que todos os países árabes ali, Turquia, Síria, eles deveriam receber todos os imigrantes que vêm naquelas regiões, porque você insere eles muito mais facilmente na sua sociedade. Da mesma forma com as pessoas da Ucrânia. Praticamente você os insere na sociedade e pronto, acabou, é muito mais fácil. Né? Você praticamente não muda nada. E teoricamente são imigrantes produtivos, né? Porque eles não estão indo para lá por opção, né? Eles estão indo para lá por uma necessidade. Não é o que acontece, por exemplo, com esses povos que vêm de Paquistão e de outros países, né? Paquistão ali dos países, ali, Afeganistão, né? A gente sabe que esse povo eles vêm por uma questão de dinheiro mesmo, eles querem ganhar mais dinheiro, não é por questão de necessidade. E atualmente a Europa está numa questão complicada, né? Está sem energia, enfim. No tema da imigração se aproximam cada vez mais da posição dos partidos tradicionais de direita, ao defender com mais moderação o controle das entradas de imigrantes e o combate às redes de tráfico humano. O descontrole das fronteiras colocou em xeque a política do Estado de bem-estar social, não só na Suécia, berço da social-democracia, como em outros países, entre eles a França, avalia o Figaro. Gente, eu falei isso esses dias aqui no meu vídeo. Eu falei isso aqui. O que acontece é que o estado de bem-estar social, ele não é sustentável com essa imigração massiva. Ele não é. Ele já não é sustentável naturalmente, porque uma hora o dinheiro dos outros vai acabar. Isso a própria Margaret Thatcher já falava, e ela nem era muito conservadora, hein? E ela já falava, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Dura até acabar o dinheiro do povo. Agora você imagina comer uma imigração assim. É muito mais fácil. E realmente colocou em xeque. Cara, eu falei isso esses dias aqui. Eu não sou nenhum especialista político. Quer dizer, acho que eu sou, né? Porque praticamente, enfim. O jornal Les Echos ressalta que as eleições suecas confirmam a banalização da extrema-direita. Já que o Partido Conservador Moderado será obrigado a estender a mão a Axon, se quiser compor um governo com maioria parlamentar. Entretanto, nas páginas de Liberation, o cientista político Anders, não sei pronunciar, Anders, avalia que ainda há chances de o líder do Democratas da Suécia abrir mão de uma coalizão para poder exercer o poder de maneira mais independente e exercer pressão sobre o executivo. Para poder exercer o poder de maneira mais independente e exercer pressão sobre o executivo. Ele pode ser meio que uma terceira posição, terceira via, sabe-se lá como você queira compreender isso aqui. Bom, basicamente o texto é isso aqui. Eu vou fazer só um comentário final aqui breve, que isso aqui na verdade simboliza aquilo que eu falei já. Na Itália, isso aí já estava acontecendo há muito tempo, tá? Acho que foi em 2019 ou 2018, o Lega já estava muito explodindo. E na Itália tem um movimento chamado Movimento 5 Estrelas, que é um partido meio assim, MDB, mas com posições anti-Estado, anti-sistema, mas é ruim, não é um partido bom, a gente está perdendo muita força porque eles fizeram uma coalizão com o PD, que é o partido esquerdista da Itália, então fizeram um governo com eles e depois romperam. Aí agora está tendo novas eleições justamente por causa disso. E aí o que acontece? Por que o Fratelli está tão forte? Primeiro, a gente tem justamente essa questão da imigração, você tem questões como envolvendo segurança, você tem outra coisa que é muito importante também, é o ius sanguinis da Itália. Eles valorizam muito o ius sanguinis da Itália, por quê? Porque isso permite que menos imigrantes adentrem a Itália ou consigam até ter acesso ao Estado, né? Gente que nasce na Itália, mas não é de pais italianos, eles não conseguem estudar ou ter alguma ou realmente se adentrar na sociedade italiana. Então isso é muito importante para os italianos, por quê? Porque isso mantém a Itália conservada, não vira, sei lá, uma França da vida, uma Inglaterra, né, que
você realmente não tem uma cultura central definida. Eles têm uma cultura central muito bem definida. O ius sanguinis é o que dá as cartas em muitos desses países com muitos nacionalistas, né? Porque o ius sanguinis é diferente aqui do Brasil, que é o ius soli. E a esquerda na Itália, ela tá louca para acabar com o ius sanguinis ou para relativizar o ius sanguinis. Isso aqui também é muito importante até para os brasileiros, né, que têm ancestralidade italiana. A esquerda na Itália, ela quer acabar com essas repatriações de pessoas com famílias fora da Itália, e eles querem abraçar os imigrantes. Então, assim, aquilo, quem realmente tem um pingo de ancestralidade italiana, que tem alguma coisa de interesse com a Itália, é bom que vocês torçam muito para que a esquerda perca muito forte lá, para que o ius sanguinis continue e que vocês possam eventualmente adquirirem a cidadania italiana, né? Porque a cidadania italiana ela pode ser passada até para um brasileiro mesmo. E o cara não nasceu na Itália, ele nem fala italiano, mas ele tem lá um bisavô italiano, um bisavô, só um bisavô, ou até trisavô. Depende lá, você tem que pesquisar a respeito da tua árvore genealógica. Você consegue obter cidadania italiana, você vira cidadão italiano. Então isso é muito benéfico para quem tem, né? Óbvio. Então isso é uma luta. E a esquerda quer acabar com o ius sanguinis, por quê? Porque eles querem substituir a cultura local italiana por uma cultura de imigrantes, meio que estadunizar, né? Estadunizar a Itália. Então, assim, a esquerda no mundo inteiro ela é internacionalista, né? O próprio marxismo ele é internacional socialista, enquanto que os nacionalistas eles querem manter as tradições locais, são tradicionalistas e querem manter o seu povo do jeito que ele é. Por isso que é o ius sanguinis. Então, a esquerda... Então, esse é um outro debate que eu quase não vejo gente falando. Isso é muito importante. Isso é um ponto muito delicado que vários nacionalistas detestam quando falam em acabar. Porque se acaba o ius sanguinis, vira os Estados Unidos. Qualquer um que nasce lá, o cara invade um local, invade o país, ele adentra no país, ele dá à luz a alguma criança lá, essa criança é automaticamente italiana. Atualmente na legislação não é não. Então, ele não é italiano porque ele não tem parente, não tem uma árvore genealógica italiana. Se o cara vem de um outro país, praticamente é impossível que ele tenha realmente família na Itália, né? Porque você vai fazer a árvore genealógica dele, não tem como, né? Então é isso, essa onda conservadora está assustando a grande mídia, porque eles não estavam esperando por isso. Por quê? Porque o Trump perdeu nos Estados Unidos, o Steve Bannon está sendo perseguido, então eles pensaram, agora acabou. A direita não vai ganhar mais, em lugar nenhum a direita vai ganhar, todo mundo agora de esquerda vai ganhar, vamos consolidar o nosso poder aqui, vamos fazer facilmente aqui, vamos manter facilmente o nosso globalismo, né? E vamos facilmente manter aqui o nosso poder centralizado. Mas estavam um tiquito enganados. E vamos ver agora, né? Dia 25 vamos ter as eleições, 25 de setembro vamos ter as eleições na Itália. E eu acho muito engraçado como a mídia se refere a esses partidos como se fossem algo ruins, né? Sendo que isso é vontade do povo, né? A mídia não tem que ficar falando se é ruim, se é bom, ela tem que noticiar. Se é bom, se é ruim, isso aí é relativo. É relativo para cada pessoa. Para um italiano nacional, é bom que um partido como esse vença, porque ele vai estar mais seguro, a cidadania dele vai valer mais, né, porque ele realmente não é todo mundo que pode ter a cidadania, no caso, né? Ele vai ter mais empregos disponíveis, o salário dele vai ser mais alto, porque com mais imigrantes o salário dele cairia. Então, para o próprio trabalhador italiano é bom que um Fratelli vença, porque como vai ter menos imigrantes circulando, ele consegue ter um salário maior. É básico, né? É básico isso. O próprio Bernie Sanders já falava a respeito disso. Então vamos ver, né, o que vai sair disso. Obviamente não são todos os países que vão ter essa onda conservadora. É muito provável que na Alemanha tenha uma mudança muito grande, porque realmente a situação na Alemanha está muito grave. E quem saiba, realmente os alemães não acordem e surja uma onda nacionalista lá que realmente acabe com toda essa palhaçada, né, de
estado de bem-estar social gigante, né? E foda é que eles exportam toda essa cultura de estado de bem-estar social gigante e muitas pessoas acabam acreditando nessas mentiras, né? Você vê, a Europa toda agora está sentindo na pele esse estado de bem-estar social gigante, né? Eles não estão conseguindo dar conta, não estão conseguindo pagar a conta. E é por isso que movimentos de extrema direita começam a emergir. Simples assim. Curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo. E curtam aqui de novo, só para lembrar vocês. Curtem, por favor, para dar engajamento a mais para o meu canal. Um abraço.